Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente queria pedir desculpa por não ter tido vídeo semana passada. Eu tive a semana toda gripada, então não tive ânimo e nem criatividade para gravar um vídeo para vocês. Eu peço desculpa, mas quando estiver bem, sempre vai ter vídeo aqui no canal, nem que seja um por semana. Mas eu já venho com um vídeo novo, um vídeo que eu já fiz aqui no canal, falando quais eram os meus filmes favoritos do momento. E agora eu tô trazendo uma lista de 5 filmes cristãos favoritos do momento. Então vamos descobrir qual é essa lista? Para começar, essa ordem, ela não é de ordem de primeiro, segundo, mais favorito, não. São 5 filmes que eu gosto muito igualmente. Cada um tem uma atenção diferente nos filmes. E eu vou explicar pra vocês qual é, não contando, mas resumindo para que você se interesse a ver. E o primeiro filme é Até o Último Homem. Esse filme conta a história de um rapaz que se chamava Desmond Doss. É uma história real. Ele tinha muita vontade de ser médico, porém, não conseguindo ser médico, ele se tornou enfermeiro e ele se alistou para o exército americano. Ao chegar junto lá com os soldados, nos treinamentos para ser um novo soldado, ele disse que não usaria armas para entrar na guerra. E ele participou da Segunda Guerra Mundial. Só que não era permitido que os soldados não usassem armas, eles eram obrigados a usar armas. Mas ele falou que por ser cristão era uma conduta que ele tinha, ele não iria matar ninguém. E aí no processo do filme vai mostrando como essa história irá se desenrolar. E o mais interessante, ele salvou mais de 75 homens no exército, sem nenhuma arma. É uma história muito interessante. Mostra a fé dele, de não portar arma, de não querer matar ninguém, mas sim de querer ajudar os soldados a vencer a guerra e saírem de lá, mesmo feridos, mas socorrer eles para que eles não morressem. É um filme muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar. E o próximo filme é Quarto de Guerra. Nesse filme conta a história de uma mulher que se chama Elizabeth. Ela está com problemas no casamento e ela quer fazer de tudo para mudar essa situação, mas ela não sabe como. E ela é uma corretora de imóveis e um dia ela vai fazer uma avaliação de um imóvel, de uma casa, do imóvel, né, desculpa, de uma casa, e ela conhece uma mulher que ensina ela a como mudar as situações da vida com o poder da oração. E aí, com a fé dela, ela luta para transformar esse casamento. É muito interessante. O quarto em si é uma parte muito importante no filme e você vai ver como é interessante, é uma coisa que nós podemos também usar para a nossa vida. O terceiro filme é o Nada a Perder. É um filme que conta a trajetória do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Nele fala como ele conheceu a Deus na sua juventude e de onde surgiu a direção dele fundar a Igreja Universal do Reino de Deus e pregar o Evangelho por todo o mundo. E também conta quanto foi difícil para adquirir a Rede Record e como foi conquistada a Rede Record. É um filme muito interessante, pois além dele mostrar a conquista da Record, de como foi fundada a igreja, mostra a perseverança de um homem que queria falar sobre Deus e era impedido disso. É um filme de muita força, de muita fé e também que mostra pra gente que com a fé a gente conquista tudo, não há nada impossível. O quarto filme é Milagres do Paraíso. Nesse filme conta a história de um casal, Christy e Kevin, que tem 3 filhas mulheres. E eles são cristãos, eles frequentam a igreja toda semana. Porém, um dia, uma dessas filhas, a Annabel, ela sente muitas dores no estômago, dores incontroláveis que não deixam ela nem dormir. Eles levam ela para o hospital e ela chega lá, ela não consegue comer mais nada, tudo que ela come ela coloca para fora. Porém, os médicos não descobrem qual é a doença dela. E a mãe fala que não vai voltar para casa com ela porque ela continua sentindo dores e ela precisa sair de lá com os exames. Depois de muitos exames, descobre que ela tem uma doença que precisa de milhões em dinheiro para fazer o tratamento.
e que não tem cura. E com isso, fazendo tratamentos, levando ela no médico, a menina se alimentando por sonda, tudo isso vai enfraquecendo a fé dela, da mãe. Ao invés da mãe usar a fé naquele momento, ela se sente mais fraca. E não só ela, mas toda a família. Eles param de frequentar a igreja, ela já começa a questionar por que Deus deixou aquilo ali acontecer. E no meio dessa história, acontece um acidente com a menina. E aí que é o interessante. É aí que vem o milagre, que vai aproximar tanto a mãe quanto toda a família de Deus novamente. E o quinto e último filme também é uma história real, chama Uma Vida com Propósito. Ele conta a história de uma moça que se chama Rachel. Ela estudou naquela escola que teve um atentado com os alunos, né, que eles entraram atirando, assim como aconteceu em Suzano recentemente, que foi o atentado de Columbine. Ela foi a primeira a ser morta naquele atentado. E ela era uma jovem cristã. Eles descobriram que ela conhecia Jesus através do diário dela e também pelo testemunho que ela dava na escola, né? Eu acho muito interessante nesse filme que conta uma história de uma jovem que já frequentava a igreja, porém ela achava que era cristã, mas no fundo ela tinha um pouco de vergonha de falar para algumas pessoas que estavam ao redor dela que ela realmente era uma cristã. E ela vivia nesse momento de falsidade, até que um momento ela descobriu que ela realmente tinha que obedecer a Deus e ter uma vida com Deus. E aí ela não teve mais vergonha de falar de Jesus e mostrar essa luz para as pessoas. E ela conseguiu atingir muita gente enquanto ela viveu. Eu vi ele ontem e eu não poderia deixar de compartilhar ele com vocês. Então, essas foram as minhas dicas de filmes. Eu tenho certeza que qualquer um que vocês vê dessa lista, vocês vão gostar muito. Eu gostei de todos, são excelentes filmes cristãos e que é sempre importante a gente ver esse tipo de filme para a gente meditar na nossa vida. Será que nós realmente temos sido cristãos? Será que num momento difícil a gente não tem escondido a nossa fé ou não temos assumido ela diante das pessoas? Cada um desses filmes mostra a importância do poder da oração, o poder da perseverança, o poder da fé em momentos difíceis, em momentos bons. A nossa fé, ela não pode ser usada somente em momentos bons. Nos momentos difíceis que a gente precisa mais ainda se apegar a Deus, porque Ele é a nossa força acima de tudo. Ninguém pode nos ajudar a vencer qualquer problema se não for Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se você assistiu algum desses filmes, não esquece de comentar aqui embaixo e falar pra mim se você gostou, tá bom? E me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô sempre atualizando os meus stories e o meu feed. Eu espero vocês por lá e também por aqui. Se inscreve no canal e volta pra ver os meus próximos vídeos. Tchau!